Onde é isso? Belinda parecia desnorteada, as ondulações de energia em seu corpo suprimidas abaixo da estrela da manhã. Sofia, por outro lado, era muito mais fraca e não mudou muito. Este o seu mundo original. A Ignis não era melhor, tendo quase caído para Morningstar. Quanto mais poderoso fosse um mundo, mais seus moradores seriam suprimidos no mundo dos magos. Já que aqueles como Sofia não representavam nenhuma ameaça, a supressão que ela enfrentava era mais fraca. Ao ver isso, Leylin parecia estar imerso em pensamentos antes de bater palmas. Ladies, bem-vindo ao Magus World. Este é o primeiro nível do mundo subterrâneo. Espero que gostem. Agora que a atenção deles estava nele, Leylin esfregou o nariz. Agora que você está aqui, é livre para fazer o que quiser. Claro, se você me seguir, eu vou cuidar de você. Mais uma coisa. Eu já me casei aqui. Ainda assim, embora eu já tenha mais de uma esposa, não me importaria de ter mais alguns. Oh, então o irmão Leylin já é casado. Sofia pode conhecer as outras irmãs? Sofia falou de uma maneira como se conhecesse bem Leylin. Enquanto sua doença tinha sido curada, ela era bastante infantil em suas maneiras cotidianas. É claro que, enquanto observava seus olhos astutos, Leylin sabia o que estava pensando. Você é um canalha. Belinda xingou uma vez para ele, mas não foi embora. A Ignis observou-a e seguiu sem expressão. Bem. Então você não está planejando sair ainda? Siga-me por agora. Eu vou te ensinar algumas coisas gerais sobre o Magus World e o idioma. Em seguida, visitaremos a família Arthur e vocês se estabeleceram. Leylin riu e levou as 3 meninas cobras. Enquanto eles estavam saindo, seus olhos se inclinaram para o leste, uma sugestão de um sorriso dentro deles. Este era um lugar muito longe do laboratório de Leylin, em uma grande capital do reino. Muitos bestas, anões, elfos e seres humanos subterrâneos coexistiam em paz, e o lugar parecia ser muito próspero. HM? A aura de outro mundo? Um raio de luz negra irrompeu de uma sala secreta na capital do reino de Arthur. Piscando no ar algumas vezes, uivou para o céu. As muitas formações mágicas defensivas pareciam não notar o raio negro de luz, permitindo que ele entrasse sem nenhuma resistência. Rei Arthur! Rei Arthur! Exclamaram muitos seres poderosos. Dentro do palácio, um homem de meia idade, usando uma coroa, ficou completamente chocado. O ancestral foi acordado de seu sono? Houve alguma mudança importante? Um estranho de outro mundo invadiu e está mesmo em nosso reino. Disse um homem loiro e louro à luz negra. Seus olhos eram azuis e suas feições tão afiadas que ele parecia esculpido. Ele tinha uma aura de sangue quente e firmeza. Qual é esse sentimento fraco que faz meu coração bater tão rápido? Um traço de preocupação surgiu nos olhos do homem branco, mas ele rapidamente se afogou. Como um pico de Breaking Down Monarch, ele era como um raio. Ele foi capaz de encontrar o laboratório anterior de Leylin no menor tempo possível, e embora já tivesse sido abandonado, ele ainda era capaz de descobrir muitas coisas. É no estilo do que é usado no continente central. Há um portão astral também. É uma existência de outro mundo trazida de volta por alguns magos? Nesse caso, a força dessa pessoa. Enquanto ele estava desnorteado, ele ouviu uma transmissão. A informação contida dentro imediatamente fez com que o homem de meia-idade voltasse a se mover, perseguindo Leylin e os outros. Irmão Leylin, por que estamos parando de repente? Sophie estava extremamente curiosa sobre tudo ao seu redor, e suas perguntas não tinham fim. Estamos esperando por alguém. Leylin indiferentemente contraiu os lábios em um leve desdém. Amigo ou inimigo? Belinda chegou ao ponto. Ele não está qualificado para ser também. Leylin acenou com a mão com desdém. Imediatamente depois, um raio de luz negra irrompeu pelos céus. Enquanto se aproximava, a força da alma que emanava fez com que a expressão de Ignis mudasse. Rank 6, é um rank 6. Não, pico de classificação 6. Como alguém que tinha sido um posto 5 e um guarda da Cidade Santa, o conhecimento e a percepção de Ignis estavam claramente à frente das duas irmãs.
Mas então seu rosto mudou, e a Ignis se ridicularizou com uma risada irônica depois de dar uma olhada no calmo Leyline. Então, novamente, o que é um rank 6 para você? Mesmo que ela não tenha assistido à batalha terrível entre Leyline e os outros dignitários, ela tinha visto Leyline devorando numerosos rank 6 animais glutões, e sua mente tinha sido completamente explodida. Magus reverenciado, meu nome é Arthur. Eu recebê-lo para o mundo subterrâneo. Neste momento, o raio negro chegou antes de Leyline e os outros, revelando a figura de um homem de meia-idade justo. Arthur. As sobrancelhas de Leyline se franziram ligeiramente, mas elas rapidamente suavizaram. O rei que estabeleceu o reino de Arthur? Perdoe-me pela minha grosseria. Seu humilde servo prefere ser chamado Arthur. O que o poder dos reis significa para nós? Arthur sorriu gentilmente e parecia afável, sem qualquer arrogância em seu porte. Claro, isso poderia ter a ver com a força de Leyline. Se não fosse por isso, ele não os estaria tratando com uma atitude tão boa. Arthur, rank 6 Magus. Estatísticas estimadas: força, 21, agilidade, 11, vitalidade, 19, força espiritual, 40 estado da alma, pico amanhecer. Compreensão das leis, escuridão, gravidade, terra, com apenas uma pequena troca, o AI-Chip tinha silenciosamente reunido suas estatísticas. Evoluiu com o próprio avanço de Leyline e começou a tocar o poder das próprias leis. Nada abaixo do rank 7 poderia atrapalhar suas varreduras e análises. Essas estatísticas não são as do passado, mas formadas usando as novas medidas da raça astral celestial. Leyline esfregou o queixo. Enquanto estamos no auge de Breaking Dawn, com base nos padrões anteriores, sua força espiritual nem chegou a 10.000. Isso não deveria acontecer. Existe alguma diferença na compreensão das leis? Leyline tinha a sensação de que aquelas estatísticas horríveis que ele tinha não eram comparáveis ao pico regular de Breaking Dawn Magie. Com base nas informações fornecidas pelo AI-Chip, assim como meus instintos, enquanto sua compreensão é superior à do monarca chama ardente, ainda é apenas de 20 a 30%. Leyline acariciou seu queixo. Nos olhos de Arthur, esse magus de cabelos negros parecia jovem, mas sua aura tinha uma profundidade insondável. Tinha um campo de força como uma fera gigante que poderia devorar tudo, e uma pitada de medo sincero começou a surgir na mente de Arthur. Como pode ser? Eu passei por incontáveis batalhas sangrentas no mundo subterrâneo, e sou a pessoa que montou o reino de Arthur. Eu já vi essas existências de leis antes de existências. Os olhos do rei Arthur subitamente se arregalaram como se ele tivesse pensado em algo, e ele inconscientemente usou um pouco do poder das leis da terra. As 3 garotas caíram no chão. Do ponto de vista deles, todo o mundo subterrâneo começara a se mover. A supressão da figura fantasma do continente fez com que sentissem que suas almas se extinguiriam no próximo segundo. Você está me sondando? Leyline riu. Não importava quão aterrorizadora fosse essa força, tudo ao seu redor foi derretido pelo poder devorador ilimitado. Finalmente engoliu o mundo fantasma de Arthur em apenas uma mordida. Ah! Arthur arquejou asperamente. Depois de ver isso, ele não hesitou em ajoelhar-se em um joelho. Arthur cumprimenta o poderoso Lorde no rank 7. Por favor, me dê seu nome e, por favor, me perdoe pelas minhas ações anteriores. Rank 7. Leyline riu involuntariamente. Estou no máximo meio posto 7. Quanto ao meu nome, apenas me chame de Leyline. Sim, Lord Leyline. Arthur sentiu como se estivesse sendo levantado por alguma força gigantesca e invisível, movendo involuntariamente seu corpo para uma posição de pé. A expressão em seu rosto tornou-se ainda mais reverente. Por quê? O que faz você pensar que eu sou um 7º mago? As sobrancelhas de Leyline se franziram quando ele perguntou a Arthur. Através das explicações do rei, ele conseguiu entender melhor o caminho a seguir para os magos de grau 6. Com base em suas palavras, até o pico amanhecer dos magos não teria força como a de Leyline. Todas as suas estatísticas, incluindo a força espiritual, eram quase as mesmas que as dele. Apenas a compreensão das leis era diferente.
Uma vez que a compreensão de uma lei cruze 50%, os amanhecer-magos descerão a um estado dormente e passarão por uma terrível mudança qualitativa, em que todas as estatísticas aumentam em grande quantidade. Se a compreensão da lei não puder ser completada para alcançar o posto 7, não será possível acordar por toda a eternidade? Leilin tocou o queixo, pensando em sua própria situação. Sua situação era extremamente única. Sua lei de devorar havia capturado completamente a lei da glutonaria de Beelzebul, mas como o corpo verdadeiro ainda existia, ainda restava um pouco antes que a lei pudesse ser completada. Ele agora estava bem na fronteira do posto 7. Mas eu basicamente passei pelo estágio da mudança qualitativa que os magos rank 6 passam, e meu corpo já começou a ser infundido com o poder de leis. A distância até o nível 7 é fina como o papel. Leilin instantaneamente pensou nisso. Ele basicamente tinha um pé na porta para classificar 7, e suas estatísticas eram definitivamente comparáveis a seres normais de leis. Aqueles que ocupam o *T lugar, monarcas de amanhecer, cujas estatísticas eram semelhantes ao rei Arthur, só sofreriam um enorme aumento de força após o período de profundo sono. Nesse momento, eles morreriam ou atingiriam com sucesso o posto 7. Leilin era uma exceção especial. Somente os Breaking Dawn que compreendam acima de 50% podem passar por uma mudança qualitativa devido ao poder das leis, ele perguntou indiferente. Sim, meu senhor. Arthur olhou para Leilin confuso. De sua perspectiva, essa pessoa era definitivamente um magus das leis, mas por alguma razão ele não conseguia entender que ele negava isso. Fosse o que fosse, tratá-lo da maneira mais respeitosa possível nunca seria a decisão errada. Embora eu realmente queira entrar na classificação 7, o reino das leis, o caminho da compreensão das leis é muito desafiador. Milhares de anos se passaram e eu ainda tenho que chegar a esse limite.